Olá pessoal, bem-vindos ao Despertos. Eu sou Cris de Pascoal, estou aqui com Maria Cepeda, autora da série de livros O Sol Negro e professora do método de integração. Tudo bem, Maria? Como vai você? Tudo bem, Cris? Tudo bem, pessoal? Então, novamente, nós estamos aqui em assuntos que gostamos muito, né? Bom, vocês já sabem que eu sou fãzérrima de ficção científica e principalmente aqueles filmes que eles conseguem acertar bem, não em tudo, mas em boa parte da ciência embarcada, que está muito bem feita. Bem, pessoal, e hoje nós vamos falar dos Viajantes do Tempo, Travelers, uma série aí, né, que está na Netflix, né, Maria? Isso. Bem, pessoal, centenas de anos no futuro, os últimos humanos sobreviventes descobriram como enviar a consciência de volta, através do tempo, diretamente para as pessoas no século XXI. Estes viajantes assumem a vida de pessoas aparentemente aleatórias, enquanto secretamente trabalham em equipes para realizar missões, a fim de salvar a humanidade de um futuro terrível. Esses viajantes são personagens muito bons, gostei muito, atores fantásticos. Então nós temos o agente especial do FBI, Grant McLaren, que é muito bom personagem, e o ator tá de parabéns, que é o Eric McCormack, e que ele é canadense, por sinal, e aliás a série é canadense, né? E o líder da equipe, que é o que ele faz. Então tem a Marcy, que é uma loirinha fofa demais, Mackenzie Porter, e que ela é uma jovem que sofre com deficiência mental, aspas, né? Foi feito um trabalho na personagem, que ela teve, então, uma deficiência mental, não vou contar a história, né? E que está sob os cuidados do seu assistente social, que é um amor apaixonante. O personagem dele é um ser cristalino, que é o David, que é o fantástico ator Patrick Gilmore. Tá dando para perceber que os atores são muito bons. Eu os considerei nota 10, né? O casting, como se fala em inglês, o elenco é fantástico. E o Trevor, que é o Jared Paul Abraham, que é um rapazinho que também rouba a cena, um atleta colegial. Muita personalidade. E a Carly, que é demais, ela, que é a Nesta Marley Cooper, que é uma mãe solteira em uma relação abusiva. Baita personalidade tem essa moça, essa atriz, fantástica, né? E o Philip, que é outro que também rouba a cena. Aliás, é difícil saber quem rouba mais a cena ali, que é o Riley Dolman, que é um estudante universitário viciado em heroína. Então, são todos incríveis. É com você, Cris. Bem, armados apenas com o conhecimento da história e um arquivo de perfis de mídia social, os viajantes descobrem que a vida e os relacionamentos do século XXI são tão desafiadores quanto suas arriscadas missões. A série Viajantes estreou na Netflix dia 23 de dezembro e foram poucos que se interessaram a vê-la. O culpado disso é um marketing quase inexistente por parte da Netflix. Nenhum trailer foi divulgado no canal do YouTube ou na página oficial do Facebook. Isso é lamentável, né, Maria? Porque Travelers é uma ótima série com elementos de sci-fi que aborda viagens no tempo. Parece complicado, mas não é. Os viajantes viajam com as suas consciências no tempo e assumem o corpo de pessoas no momento de suas mortes aqui no século XXI. Mas nem tudo são rosas, Maria. Assim que o viajante assume a vida, o seu hospedeiro fica cada vez mais claro que as informações coletadas não são suficientes para que eles executem suas missões ao mesmo tempo em que se passam por outras pessoas. O que realmente me chamou a atenção foi o carisma e a profundidade de cada personagem e também dos excelentes atores que vão descobrindo camadas de si próprios conforme vão se acostumando com a vida dos seus hospedeiros. Destaque aí para a atriz Mackenzie Porter, que rouba grande parte da atividade na série, pois faz um bom trabalho no papel de Mercy Wharton, com a construção de uma personagem em constante evolução, que vai aí de meiga e frágil a uma agente fria e ágil. É verdade, ela consegue dar todos os tons. Então, Maria Pereira, eu tenho um monte de perguntas aqui sobre essa série, e você, como uma expert aí, né? Eu adoro, né? Vai responder você com todo conhecimento e carinho aí que você tem pelos nossos quase 5 milhões de acessos, Maria.
Maria, a ideia central de Travelers lembra o filme Avatar. Seria possível fazer essa transferência, Maria? Diz aí. É uma boa pergunta. Eu diria que na ciência oficial já se diz que já é possível e provavelmente já estão fazendo, que é a transferência da consciência. Eu não quero dizer que estamos transferindo o que se chama de alma. Então essa é uma outra discussão que eu não sei se a gente vai chegar a falar nesse programa aqui, porque nós temos que fazer coisas mais curtinhas, né? O programa passado nós somos 1 hora, né, Cris? Aí o pessoal não assiste, né? O pessoal não assiste. Ficou um baita programa sobre o Egito, o pessoal deixa pra lá. Então vamos encurtar. Então sim, seria possível. Isso já está sendo estudado e provavelmente já está sendo realizado em Black Projects. A questão é se é possível transferir a alma e não só apenas aquilo que se chama da consciência de um inserido no corpo de outro que não deixou de existir ainda. E eu vou explicar isso melhor aqui com a sua próxima pergunta. Bem, Maria, eu me recordei de um termo esotérico usado aí por alguns grupos espiritualistas, walking. Seria esse o termo certo? Ou o processo central nessa série? Então, essa é a discussão. Os walk-in tem duas discussões, duas correntes que defendem essa história de existir os walk-in, que é o que se chama de ofuscar, né? O próprio Cristo foi ofuscado, segundo se diz em correntes esotéricas, por Maitreya, né? Então, o pai ofuscar o filho, né? Que significa a consciência superior se sobrepor à consciência inferior sem que ela desapareça exatamente. E aí nós estamos falando de consciência, não exatamente de alma, é mente, né? Aí você tem uma outra versão que diz que o walk-in é assim, expulsa a consciência anterior, inclusive expulsa a alma, o corpo não chegou a morrer e foi retomado por uma outra alma. Então, a discussão em Travelers isso não está, né, no filme. A discussão afinal, o que eles fazem a pessoa, teoricamente, antes de morrer, nos segundos quânticos bem calculados, antes que ela morra, esta alma é retirada do corpo e entra uma outra alma. Então, teoricamente, seria uma projeção entre walk-ins, retirada de uma alma, colocar uma outra alma. Eu acho que a ideia de Travelers é mais uma projeção de consciência, por causa de uma coisa que nós vamos discutir ainda, e que dá para notar um detalhe, que então fica tudo assim, né? Sem explicar, mas eu acho que no andar da carruagem, pelas frases que eles vão falando, a ideia é que a gente vai chegar no final dessas perguntas. Continua aí, Cris. Bem, é muito interessante, né, esse assunto, né? Depois tem uma pergunta sobre Lobisang de Rampa, se é mais ou menos isso que eles queriam mostrar no filme, né? Uhum. Maria, será que o nosso futuro será como mostrado em Travelers, tenebroso e a ser salvo pelo diretor? Aliás, o que é exatamente esse personagem aí que eu não entendi muito bem? O filme mostra, então, 100 anos na frente, a terra devastada, uma desgraça total, não tem mais comida, eles se alimentam lá com umas coisinhas, tipo uma papinha, tipo Matrix, né? Aquele mingau de Matrix, ou algo assim. E o diretor é, então, uma inteligência artificial criada para pôr ordem na casa. Então, essa inteligência artificial é extremamente competente e ela trabalha a nível quântico, acessando informações de realidades paralelas. Através desse trabalho de acesso de informações em realidades paralelas, ele acessa quanticamente as probabilidades que vão surgir se as peças do jogo de xadrez fossem alteradas em outros momentos de realidades paralelas do passado. Então tem um pouquinho daquela história de efeito borboleta, né? Quando você afeta de um lado, qual o resultado do outro, e ao mesmo tempo a questão das realidades paralelas, que são realidades alternadas. Ao mudar uma, você está influenciando todas as outras. E ele, o diretor,
que no começo da série você fica diretor, até que então, mais pro final da primeira temporada para a segunda, é que fica claro que estavam falando de uma consciência e uma inteligência artificial que articulava o salvar a humanidade da Terra através dessa manipulação das linhas de tempo e eventos, portanto, claro. Maria, a viagem no tempo é possível? Na primeira temporada, os personagens apresentam o conceito de tempo circular. E na segunda temporada, o tempo é apresentado como potencial em eventos alternados. Explique isso para tirar o nó da minha mente agora. Digamos que na primeira temporada eles foram basiquinhos, né? Eles consideraram o tempo circular, ou seja, você está no futuro e você volta para o passado na mesma linha de tempo. Ou seja, se você voltar no tempo e matar a sua avó ou a sua mãe, você não nasce. Essa é a ideia do tempo circular, que foi uma teoria científica que existe. Agora existem as outras teorias científicas de que o tempo não é circular, o tempo é uma espiral. E ele vai trabalhando entre realidades paralelas. Cada vez que você observa um fato, você já altera o tecido espaço-tempo, portanto o círculo não vai voltar no mesmo ponto. Embora faça um círculo, ele não está na mesma posição, ele se andou no tecido espaço-tempo para uma nova posição, portanto é uma espiral. Daí que existe o conceito das realidades alternadas. A questão de viajar no tempo é supostamente criaram uma forma quântica de acessos que mais está baseada em acessos de consciência, né? E acessos da informação em linhas de tempo. Isso, teoricamente, ainda não existe, talvez exista de forma, digamos, ainda primitiva, para partículas elementais, mas não exatamente com o nosso corpo, embora isso já tenha existido no passado da humanidade, registrado já em templos, como é o caso dos egípcios, da antiga Mesopotâmia, e por aí vai. Não dá para dar muitos detalhes, porque temos pouco tempo, né? Tem que deixar o gostinho pro pessoal, eu poderia explicar isso longamente, mas tem que ser curto, senão o povo não assiste o vídeo, Cris. É verdade, Maria. Verdade, nós vamos fazer diferente agora. Tem que falar curto. Tem que ser curto e grosso. E pro próximo, né, Maria? Isso. Bom, pessoal, agora um papo sério, né? No filme existe uma série aí de protocolos para manter a missão no foco e alterar o mínimo possível, mas o que já ocorre nas linhas do tempo. Existe alguma ética em tentar salvar o mundo de forma como está sendo feita nesta série, Maria? Essa é a melhor pergunta do mundo. Gostei. O que é salvar frente, né, ao que é que está se experienciando? Então essa também precisaria de algumas horas. Então salvar o mundo é você salva alguém que, tipo assim, uma criança que está enfiando o dedo na tomada o tempo todo, você tira da tomada, tampa a tomada, a criança vai querer colocar o dedo na tomada. De certa forma, qual é a melhor maneira da criança aprender, né? Desde que seja 110 volts, né? Não vai morrer. Tomando uns tancos, né, Maria? Pondo o dedinho na tomada, um choquinho que ela cai para trás e voar de 110, né? Põe a 110 na sua casa, então, não 220. E ela nunca mais vai enfiar o dedo na tomada. Então, o que é salvar o mundo especificamente? E como é que se salva o mundo? Prejudicando a uns em detrimento de alguns outros que devem ser salvos. Esse julgamento de quem eu devo matar, eliminar, e quem eu devo salvar, parece ser pelaquela coisa dualista, este é bom, este é ruim. Mas quem vai na política do julgamento aí, né, Manu? Isso, mas quais são os efeitos da existência, às vezes, de um ruim no momento exato, no presente momento, na linha de tempo do agora, versus o que acontece se você eliminar este ruim agora a nível de futuro? Então, é assim, as projeções e visão do que é bom e o que é ruim agora podem ser diferentes das projeções do que deu um efeito realmente bom ou ruim a nível de futuro. Então, essa discussão é uma discussão que vai além de uma ética. E aí fica na mão do jogo quântico, das probabilidades de avaliação e de tomada de decisão, que às vezes não parece ser muito correto no momento presente, mas pode representar um resultado bom no futuro. Aí tem esses protocolos todos assim, que são 6.
E assim, o primeiro protocolo que eles seguem é assim: a missão em primeiro lugar. Então, se um colega tiver que matar o outro para a missão continuar funcionando, né? Um traveler tem que matar o outro e pronto. Protocolo 2. Nunca põe em perigo o disfarce. Eles estão disfarçados, eles não são viajantes, eles ocuparam o corpo de um hospedeiro e tem que assumir a personalidade do hospedeiro. Então, nesse protocolo, consta de duas partes. É assim: não se chamem pelos seus nomes do futuro, ou seja, eles passam a assumir a personalidade do hospedeiro e se chamam entre eles como o nome do hospedeiro. Deixe o futuro no passado, é a frase, né? Não use o conhecimento do futuro para seu benefício pessoal. Porque, claro, sabendo 100 anos na frente, um deles, que é aquele que é viciado em heroína, o hospedeiro era viciado em heroína, não o traveler, né? Ele foi cair no corpo de um viciado em heroína. Então esse daí é o historiador. Ele sabe tudo o que aconteceu na linha de tempo até 100 anos, em uma linha de tempo. Mas não quando as realidades começam a ser alternadas. Aí fica legal o filme porque ele começa a perder a chance de contar o que vai acontecer, porque as alternativas surgiram e ele tinha uma história, mas a partir do momento que eles modificam alguma coisa no momento presente, a história passa a ser outra, ele começa a perder o controle da informação, né? E aí o protocolo 3 é: não tire uma vida, não salve uma vida, que aí é um julgamento ético, a menos que seja ordenado. Então, às vezes, eles têm lá uma criancinha para ser salva que ia ser morta e eles não podem salvar. Por quê? Porque aquela morte, como eu falei, é necessária por causa de uma sequência que acontece no futuro. Eles não podem alterar isso. E o protocolo 4, você não deve se reproduzir, porque se eles tiverem filhos lá, eles vão modificar completamente a história. Protocolo 5, na ausência de direção, você deve manter a vida do seu anfitrião, ou seja, o corpo. Então, se ele não sabe o que está acontecendo, perde o contato com o diretor, a inteligência artificial, tudo que ele tem que fazer é sobreviver, né? E protocolo 6, não entre em contato com outras equipes pela internet, exceto em caso de extrema urgência, porque eles estão sendo rastreados o tempo todo por equipes de espionagem, né, que existem nos Estados Unidos, no mundo todo, na Inglaterra, que estão de olho, achando que tem alguma coisa estranha acontecendo com personas assumindo corpos de outros, né? Aí. Olha, Maria, eu vou falar uma coisa, eu acho que isso já ocorre, particularmente, mas assim, isso é uma opinião minha. Eu sei que tudo que é ficção tem muito a ver com a realidade. Esse é o meu ponto de vista. Bom, mas eu tenho uma outra pergunta aqui. Eu sei que essa pergunta vai parecer estranha no começo, mas ao longo da convivência dos agentes viajantes do tempo, com os novos corpos das entidades que eles tomaram, vai ocorrendo um emaranhamento da consciência da pessoa que anteriormente habitava aquele corpo, com a nova consciência dos viajantes. Isso é algo que também acontece quando uma pessoa toma uma transfusão de sangue ou recebe um transplante de órgão. Sim, isso foi bem colocado no filme, porque essa consciência que assume o seu hospedeiro começa a se emaranhar, que já se emaranhou, ele só pode ser transferido porque houve de fato um emaranhamento quântico. Aí daí para frente o que acontece? Ele acaba se diluindo com o hospedeiro. Toda a informação do hospedeiro e dele surge uma terceira persona, que é o que acaba sendo. Então esse walk-in que entrou no corpo do outro e está assumindo uma nova vida, ele primeiro chega, eu sou lá de fora. Depois ele começa a se apaixonar de fato pela esposa do corpo que ele estava ocupando. Ele começa a ter as memórias do outro. Ele recebe as memórias, então ele fica já com uma fusão entre as memórias dele e as memórias do hospedeiro, gerando então uma terceira pessoa, que é a fusão dos dois. Ele continua sendo tão esperto, tão inteligente, conhecedor de coisas e missão e de futuro e tecnologias como é o que veio de fora, o Traveler, mas ao mesmo tempo ele também é aquele que ele ocupou o corpo, tipo o cara do FBI, ele é o cara do FBI, ele se comporta como um cara do FBI, conhece tudo do FBI e também ama sua esposa, né? Então isso acontece quando é feita transfusão de sangue, em menor escala, porque o sangue é reciclado rapidamente, né? Então essa mudança
é muito imediata e depois, como o sangue é trocado com uma certa rapidez de renovação, é feita muito rápido dentro do nosso organismo, isso se retira facilmente. Mas e órgãos que duram, também se regeneram, é verdade e tal, mas como o coração, que demora mais tempo para a regeneração. E principalmente que é um órgão mente, porque o coração é uma mente, né? Então, se ele é uma mente, é inserida a mente emocional da pessoa em seu corpo. É óbvio que é feita uma mudança, tanto assim que a gente sabe que tem certas pessoas de idade com um coração de jovens que acabam se comportando como jovens e têm memórias de jovens e vontades do próprio jovem que era o coração que ele recebeu. E assim por diante. Pois é. É muito interessante. A série, Maria, sugere que ninguém morre, né? Pois pode ser transferido aí de um corpo para outro. Conforme eles, desde que esteja em determinado momento ocupando o corpo. Isso é esquisito. Ou é fundamentado em teorias científicas? Olha, Maria, agora tortei a porca do rabo. É por isso que eu falei que a gente ia andar um pouquinho mais adiante e ia dizer, então, para que essa história de que nunca morre, novamente, é a mente. Porque a pessoa é um pacote de informação. Cada pessoa é um pacote de informação que teve uma experiência, viveu um tema. Então, isso, na verdade, é uma informação quântica, é um quadro de memória onde está toda a informação sobre essa pessoa. Basicamente, o que é transferido são os quadros de memória. Esses quadros de memória em um novo corpo continuarão atuando. É mais ou menos, Cris, a história de Osíris, né, cortado em pedaços, destruído pelo seu irmão, né, Sete, e depois a Ísis, que faz ele renascer na forma de Horus, o seu suposto filho, que não é filho, isso foi contado de uma forma mais, digamos, católica. Na verdade, ela fez com que Osíris renascesse em um novo corpo, toda a consciência de Osíris foi colocada num corpo chamado Horus, né? Mas era o Osíris. Então, isso ela fez com ela mesma. Ela também renasceu como Hathor, né? Então, essa história de um passado da humanidade existiu, e nesse presente, o que nós estamos falando é transferências de consciências. E é a consciência que nunca se desfaz e sempre fica gravado desse espaço-tempo e sempre pode ser acessada. Mas o filme mostra também a possibilidade de acessar consciências da mesma persona alternadas, vindo de realidades alternadas, com diferenças entre uma consciência, porque eles resetaram um personagem específico, e porque o corpo estava com um problema, e quando voltou essa consciência, ela já volta diferente também. É muito interessante o jogo, a discussão que está por trás, velada em Travelers. Agora, essa última pergunta. Será que essa ideia do filme tem a ver com os chamados The Watchers, vigilantes, e, portanto, o que fazem, entre outras coisas, os Greys? Os Greys, é dito, reportado, que é isso que eles fazem, né? Eles vão trabalhando em linhas de tempo paralelo. Inclusive, quando eles pegam um abduzido, o abduzido fala, mas eu não queria, mas você quis em outra realidade, você permitiu em uma realidade alternada, uma realidade paralela, onde talvez você fosse um pouquinho mais esclarecido sobre esses trabalhos. E isso foi falado para mim. Então, você mesma sabe muito bem disso, pessoalmente, pela tua história. Então, eles vão pegando em realidades alternadas, a mesma persona, a Cris desta realidade alternada, a Cris de todas as realidades alternadas, e vão mensurando as diferenças de frequências, padrões emocionais, mentais, atividade e reflexos, porque eles querem criar novos seres, mas já prevendo as variações que ocorrerão em realidades alternadas. E também não duvido que eles manipulem de uma forma muito parecida o que está acontecendo em Travelers, sobre um aspecto, talvez não sei bem se é de salvar a humanidade, mas sobre aspectos de chegar a certos resultados, tipo fazer o Trump ganhar quando a gente achava que ele não ia ganhar. E de repente, puf, o Trump ganhou, né? Já que tanto fazia os dois ganharem, porque os dois são da mesma turma. Mas o que eu quero dizer é que ocorrem manipulações de realidade que a gente fala depois e diz, isso não era bem assim. Que esquisito, as coisas acontecem, você fala, mas que esquisito, porque não era isso
que estava para acontecer e de repente acontece na sua cara. Então, essas são manipulações de realidades paralelas. Bom, Maria, eu só tenho a agradecer, porque cada programa, para mim, é uma aula. Eu tenho certeza para você, internauta, você deve curtir muito. Mas agora você vai assistir mais, porque os programas serão um pouco mais curtos. Isso. E tenho certeza que você vai ter uma disponibilidade maior até para você assistir. Maria, gratidão, honra enorme estar contigo. Obrigada a todos. Gratidão por compartilhar tanta informação conosco. Pessoal, até o próximo Despertos. É isso aí, um abração. Tchau, tchau.